Nosso primeiro especial de Páscoa. Hoje vocês vão conhecer um pouco a origem de certas crenças, como o de que você não pode beber água à noite, senão pode aparecer o diabo do seu lado. Eu sou o Luiz, bem-vindos a Monstros e Aventuras, e hoje vamos conhecer a história do Cavaleiro Tremedor, que eu gosto de batizar como o Cavaleiro e o Diabo porque é mais impactante, e que é um conto da Islândia do século 13, 14, e que foi publicado no Brasil numa coletânea chamada Contos Clássicos de Fantasmas, da editora Clepsidra, onde contos antigos dos mais diversos locais do planeta foram reunidos num único livro. Inclusive, o caso mais antigo não é um conto, mas na verdade uma carta de um legislador a um juiz de Roma, logo no começo do ano cristão, onde ele relata um caso de crime envolvendo um fantasma, gente. Então, sem mais enrolações, vamos para nossa história. Aqui vamos então para a Islândia, mais de 1000 anos atrás, onde uma grande festa está sendo dada. Na região ao norte da Europa, onde temos grandes montanhas, Alpes gelados, e aqui está tendo uma grande comemoração, pois o rei mandou chamar vários dos seus cavaleiros. Porém, pouco antes de encerrar as comemorações, sendo que a maioria ia passar a noite lá, inclusive porque a maioria estava bêbado demais para andar num cavalo, o rei pega e fala para que ninguém saísse à noite sozinho no castelo, que eles deveriam no mínimo andar em duplas, mas jamais sozinho quando o sol tivesse se posto dentro do castelo. Os cavaleiros continuaram as comemorações, acharam tudo de boa, só que no meio da noite um deles pegou e sentiu vontade de ir no banheiro, porém todos os amigos estavam dormindo profundamente. E pensando, bem, não vou perturbar ninguém e não deve acontecer nada, afinal sou forte e corajoso, vou ir sozinho e atravessando os corredores do castelo. Pois bem, ele pegou, andou bastante por um bom tempo, até finalmente chegar lá, num local bem alto, bem vasto, com basicamente um salão inteiro, quase basicamente, com vários locais para sentar, e de repente, ele, depois de ter fechado a porta, ele pegou e reparou em uma sombra se aproximando. E uma criatura pequena, porém com olhos vermelhos brilhantes, e que começou a falar. Pois bem, eu fui enviado pelo diabo para pegar a sua alma. Lembrando que muitos castelos e igrejas têm histórias envolvendo grandes batalhas contra dragões, demônios ou outras entidades que foram travadas naquela região, e que justamente a destruição dessas entidades é que permitiu finalmente estabelecer um vilarejo humano lá, sendo que os castelos e essas igrejas foram construídas em cima do local, tanto como um marco do acontecimento, quanto para proteger da vinda de outras forças similares que pudessem aparecer naquela região. Pois bem, no caso, o rei sabia disso, né? E alertou, só que esse cavaleiro e muitos outros cavaleiros conheciam histórias similares, porém o nosso amigo achou que era corajoso demais e não precisava de nada. Porém, pareceu o diabinho e a coisa estava prestes a ficar extremamente feia para ele. Pois bem, ele começou a tentar traçar um plano. E desesperadamente, a primeira coisa que ele pensou para tentar distrair foi: então, eu preciso de uma prova de que você é um diabo de verdade. Aí então a criatura pegou e disse: pois o que você quer como prova? Ele pegou e disse: eu quero que você me diga quem é o guerreiro, quem é o pecador que mais grita nas torturas do inferno. Pois é, eu quero isso. O diabinho pegou, pensou, deu um sorriso maligno e disse: é Siegfried, o lendário herói que matou o dragão Fenrir. Aqui ele é torturado todos os dias e grita dolorosamente pelo inferno. O guerreiro pegou, ficou assustado, começou a pensar: nossa, mas ele é um herói lendário, né? Como será
que ele foi parar no inferno? Será que porque ele era um pagão? Afinal, estamos falando em terras depois do cristianismo. Será que ele cometeu algum pecado, alguma coisa que não aparece nas histórias? Será que como ele era um guerreiro e matou muita gente, por isso ele de qualquer forma foi parar no inferno? Só que o diabo se aproximava. E é claro, ele percebendo também que, independente do quanto ele pensasse, não deixava também de ser um ardil do próprio diabo para confundir a cabeça dele, independente se fosse verdade ou não, ele pensou e falou: então, eu quero que, se você realmente isso é verdade, quero que você imite o grito do poderoso Siegfried no inferno. O diabo pegou, sorriu novamente e gritou. Todo o corpo do nosso querido cavaleiro tremia de medo, de tanto pavor do grito que ecoava por todo o salão. O cara pegou, pensou, respirou fundo, enquanto viu o diabo não apenas se aproximando, mas crescendo cada vez mais para pegá-lo, e então disse: pois bem, eu acho que você está mentindo, porque esse grito não foi nada. O diabo pegou, ficou irritado, deu um outro sorriso depois e disse: pois eu estava fazendo isso apenas para não ferir os seus ouvidos. Agora você vai ouvir realmente como ele gritava. Aí então ele pegou e deu um berro gigantesco, e que fez inclusive os ouvidos e o corpo do coitado do cavaleiro tremer. Então, os próprios ouvidos começaram a doer nesse processo, e o diabo se aproximava cada vez mais, até enquanto gritava, até que de repente o sino da igreja que estava anexa no castelo, a capelinha do castelo, começa a tocar. O diabo então grunhe de dor e diz: não, eu não suporto o sino da igreja, e isso significa que o sol vai nascer, eu não posso ficar aqui se o sol nascer, e desaparece no ar. Aliviado, suando muito, extremamente pálido, o guerreiro pega, atravessa a porta, meio desengonçado, consegue finalmente abrir os ferrolhos e, andando pelos trajetos do castelo, encontra o rei, que diz: mas que barulheira foi essa? Achei que pudesse estar tendo alguma invasão, então fui lá tocar o sino do castelo. Ah, então, rei, aconteceu isso, tipo, aí então ele pegou: eu te avisei. Inclusive, você foi muito corajoso por ter pego e conseguido traçar todo um plano desse, mesmo com o diabo na sua frente, né? De fazer ele gritar até chamar a atenção de alguma pessoa. Sim, foi isso exatamente o que eu pensei, mas na verdade eu tremia tanto, mesmo assim. Bem, em primeiro lugar, coragem é quando você enfrenta o seu medo. Em segundo lugar, como você não parou de tremer, vamos te apelidar como o Tremedor aqui. Então, ele de um modo virou piada entre os amigos, por outro lado, também se transformou em campo de batalha, entre os inimigos ouvindo falar, daquele fazer os inimigos tremer de medo, né? Afinal, você sempre pode utilizar as coisas a seu favor. E assim, nosso cavaleiro ficou conhecido como o Tremedor, e vocês conheceram agora mais uma história que inspirou várias outras no passado. E eu quero saber se vocês gostariam que nesse formato eu contasse no futuro outras histórias também nesse tipo de estrutura. E se vocês gostaram, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, dá aquele like, compartilhem com seus amigos e fale também de outras histórias bacanas que eu poderia falar. Lembrando que ainda continuamos com a base do nosso canal, analisando contos, filmes, quadrinhos e outros materiais muito interessantes da cultura pop, especialmente aqueles que, como nesse caso desse conto, trabalham com a questão também do terror. Até mais, meus amigos, e um bom final de semana para todos vocês!